E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Podemos assentar. Que a igreja continue intercedendo pela minha vida. Ainda estou com um resquício, um restinho de tosse que às vezes ela dá uma engasgada, mas Deus é bom. Dessa vez que o pastor escalou a minha pessoa para estar trazendo uma palavra, eu falei com Deus assim, falei: Senhor, eu quero falar sobre milagre. Embora a gente sabe que Ele deixa aberto para que possamos ministrar aquilo que Deus coloca em nosso coração, mas esta palavra também estava no meu coração. Eu sei que ela já é bastante pregada, bastante usada, vocês já ouviram várias vezes essa mensagem, mas sempre de formas diferentes. E eu achei algumas coisas aqui bastante pertinentes e interessantes. Nós estamos falando de fé. E quando nós falamos de milagre, é impossível que um milagre aconteça sem ter como base a fé. E a fé, ela não é um sentimento. Não tem como dizer: olha, eu estou sentindo que hoje eu estou com fé. Já viu quando os camaradas, vai fazer um joguinho? Não, hoje eu tô com fé. Não é esse tipo de sentimento, não é esse tipo de fé que abrange a vida de um cristão. Quando o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que, ora, a fé, coloca por favor, Hebreus 11:1, para não errar, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Fé não é um sentimento. Fé é o firme. A palavra firme no grego quer dizer aquilo que vem antes. Antes do quê? Antes de uma construção. Firme quer dizer algo sólido. Firme quer dizer algo que é colocado antes de qualquer coisa. Ou seja, antes de eu pedir, eu tenho que crer. Porque não tem como eu pedir se eu não crer. O que me leva aos pés do Senhor para pedir, a minha fé de que Ele me ouve, de que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu peço, ou do que eu penso,
ou do que eu busco. Porque aquilo que eu peço, eu coloco uma excelência da minha ótica humana. Mas quando Ele dá, é com a excelência da ótica dEle. Vem melhor do que nós pedimos. Vem totalmente diferente, vem caprichado. Porque eu peço de um jeito, mas Ele capricha para me dar do jeito dEle. E se eu não tiver esta fé, se a minha fé não tiver este fundamento, e esse fundamento ele se torna inabalável quando eu tenho pela pureza da palavra, eu posso passar os vendavais enquanto eu estou pedindo, eu continuo crendo. As circunstâncias da minha vida podem vir aos meus ouvidos e dizer: você não vai conquistar, você não vai chegar, você não vai conseguir, você não vai receber. Não acredito, não. Eu não acredito nas vozes contrárias. Por quê? Porque a minha fé está fundamentada, não na minha capacidade, não no meu tempo, mas está fundamentada em Deus, no tempo dEle, que no tempo dEle Ele vai fazer. Mas o nosso problema, irmãos, é o tempo. O nosso problema é a espera. Porque nós dobramos o joelho hoje e parece que ao raiar do dia a gente já quer a resposta batendo na nossa porta. E se eu penso assim, isso não é uma fé firme. A fé firme é continuar pedindo até que aconteça. A fé firme é continuar no propósito mesmo quando tudo diz não. E ele acrescenta, das coisas que se esperam. Então, se você espera, a sua esperança tem que estar fundamentada nesta fé, nesta certeza. E a prova, a fé é a prova das coisas que não se veem. Que nem aqueles camaradas: me mostra onde está o teu Deus. Me mostra o teu Deus para que possamos crer nele também. Eu não posso te mostrar o meu Deus, mas eu posso te mostrar uma vida da qual ele se mostra a você dentro dela. Porque Deus ele não se revela como o homem quer que se revele. E ele não precisa se mostrar para ninguém, se apresentar para ninguém. Dizer: eu aqui, sou eu Deus, Criador dos céus e da terra. Porque tudo quanto existe já testifica da existência dele. Toda a criação louva a grandeza dele. Mas os incrédulos ignoram isso. E fé é assim, é fazer que nem Abrão. Em Gênesis capítulo 12, Deus vai e fala para ele: Abrão, é o seguinte, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela, e vai para a terra, em que eu te mostrarei. Nunca havia tido uma experiência com Deus. Mas quando ele ouve esta palavra, uma voz surgindo do céu, ele disse: fui, estou indo, vou obedecer a esta voz. E detalhe, irmão, fé, como alguns aí dizem, não é você se lançar ao léu, ao escuro, ao obscuro, ao nada. Fé inconsciente, irracional, não. A fé não é isso. A fé me movimenta para uma direção que mesmo que eu não saiba aonde vai dar, mas eu vou. Abraão fez isso. Abraão ouviu uma palavra e disse: estou indo,
Mas Abrão, você está indo para onde? Não sei, mas como que você não sabe, mas está indo? Porque eu tenho uma palavra. Ele disse: sai, estou saindo. Eu não preciso ver. Isso é um exemplo de fé. Eu não preciso ver o resultado com os meus olhos. Eu tenho que crer que o resultado vai chegar. Porque se eu ver antes, isso não é fé. Eu já sei que vai acontecer. Agora, se eu crer, mesmo não vendo o que vai acontecer, aí é prova de fé. Do contrário. E fé, na visão judaica, ela quer dizer lealdade, fidelidade e confiança. É crer e andar segundo essa crença. Se fé é lealdade, a falta de fé pode promover deslealdade. Eu fiquei pensando nisso, eu falei: mas como, Senhor? Como que a falta de fé pode gerar deslealdade? Como que a falta de fé pode criar em mim infidelidade? Quer ver como? Em meio a uma turbulência, eu não tenho fé de que Deus vai agir. O que eu faço, eu mesmo ajo. Administradores de empresa, acontece alguma coisa lá, em que só Deus pode intervir, surge uma alternativa: vamos adulterar um documento aqui, é a única solução. Vamos modificar uns números aqui, é o único meio. Aleluia. Não, mas isso aqui vai passar desapercebido. Ninguém vai ver, ninguém na terra, porque no céu, os olhos como chama de fogo estão vendo tudo. Porque não tem fé de que Deus pode intervir, de que Deus pode mudar a situação na empresa. Então cria-se uma deslealdade por falta de fé. Então a falta de fé desencadeia o afastamento de Deus. E esta mulher aqui, irmãos, o que eu acho interessante também é que nos versículos anteriores, em que Jairo chega ao Senhor Jesus, não sei se vocês já perceberam, Jairo chega, Cristo está com a multidão. Ele teve dificuldade para chegar em Jesus? Sim ou não? Teve ou não? Se teve, a Bíblia não diz. A Bíblia simplesmente diz que Cristo está com a multidão e Jairo chega. Quem era Jairo? Um dos principais da sinagoga. Um cara da alta patente. Quem é da alta patente precisa pedir licença para chegar em algum lugar? Quando ele chega, o que acontece? O caminho se abre. Não tem dificuldade. Acreditamos então que quando Jairo está chegando, opa, é um dos principais, abre caminho, abre caminho, abre caminho. E ele vai tranquilo até o mestre. Quantos anos tinha a filha dele? Quase 12. Há quantos anos a mulher estava sofrendo? Há quase 12. Perceberam as semelhanças? A filha dele de quase 12 anos estava moribunda, morrendo. Esta mulher sofrendo há quase 12 anos. E a Bíblia vai dizer que ela já havia despendido tudo. Ela havia gastado todo o seu dinheiro atrás de médicos, os melhores da sua época,
pegou todo o ganho que ela tinha e investiu na sua saúde, porque, irmãos, pela saúde nós fazemos qualquer coisa. Essa semana que eu fiquei ruim, eu falei, meu Deus do céu, um resfriadinho que joga a gente na cama, que te tira do convívio, que não deixa sair para lugar nenhum. E aí quando eu acordo com saúde, eu falo, Senhor, eu te agradeço pelos meus sentidos, porque eu posso ver, eu posso falar, eu posso escutar, eu tenho olfato, eu tenho paladar, eu te agradeço, porque tem gente que não tem. Eu te agradeço pelos meus órgãos que estão funcionando, eu te agradeço pelos meus membros que estão funcionando, eu te agradeço pela minha saúde. Sabe por quê, irmãos? Porque para nós parece que é uma coisa tão natural acordar e enxergar, ouvir, falar, mas tem muitos que não ouvem, tem muitos que não falam, tem muitos que não enxergam. Você andar, caminhar, tem muitos que não podem, precisam de alguém. Você estende a mão para pegar um copo, mas tem gente que não pode, precisa sempre de alguém lá e alimentá-lo. E aí nós esquecemos dessa gratidão para com Deus, porque às vezes nós dizemos que isso é o mínimo, mas não é, isso é o essencial, porque o resto é colocado, isso é essencial. E essa mulher já havia gastado tudo, e ouvindo falar de Jesus, ora, a gente sabe que a palavra diz que a fé, em Romanos, deixa eu ver, em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir. 8,17, obrigado pastor, eu anotei em algum lugar aqui, mas já está tudo perdido. Romanos 8,17, a fé vem pelo ouvir, e esta mulher, a Bíblia diz que ouvindo falar de Jesus, a fé foi gerada dentro do coração dela. Ela ouviu, ela não recebeu uma pregação, mas quando ela ouve falar de Jesus, irmãos, o povo judeu, eles eram entrelaçados com a Torá, com o conhecimento da palavra. Qualquer judeu conhecia muito bem as profecias sobre o Messias. Qualquer judeu conhecia muito bem como ele seria, o que ele faria. E esta mulher, quando ela ouve falar de Jesus, o que ele fazia, como ele ensinava, como ele pregava, por certo o Espírito testificou no coração dela e ela disse, opa, peraí, é o Messias, é o Mestre em quem havemos esperado há muito tempo. E a fé que gera nela faz com que ela saia do seu lugar para ir em direção ao Cristo, para ir em direção ao Senhor Jesus. Mas não era uma coisa fácil para essa mulher sair da onde ela estava, caminhar pelo meio da sociedade, atravessar uma multidão para enxergar ou para encostar em Jesus. Por quê? Levítico, por gentileza, Levítico capítulo 15, versículo 19. A gente fala tanto, né? Mas a mulher do sangue, do fluxo de sangue e tal, não podia. Mas veja o que a Bíblia diz, irmãos. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Versículo 20. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar, durante a sua separação será imundo, e tudo sobre quanto se assentar será imundo. Versículo 25.
25, irmão. Agora, esse texto fala do período menstrual da mulher. E o que aconteceria se esse período fosse desregulado? Não houvesse uma pausa, uma parada. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Por quê? Versículo 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. A gente fala que, mas a mulher era excluída, mas a mulher é isso. Sim, irmãos. Essa mulher, todo o período da vida dela, desses 12 anos, ela não podia se relacionar com o homem, ela não podia cultuar a Deus, ela não podia estar numa sinagoga, ela não podia se apresentar a Deus. Durante 12 anos ela viveu enclausulada. Durante 12 anos a liberdade dela foi tirada, porque ela estava debaixo de uma ordem, de um mandamento divino, e mandamento este com peso de morte, porque se do jeito que ela estava, ela pisasse no santuário do Senhor, nos átrios do tabernáculo do Senhor, ela seria morta, apedrejada. Imagina a situação. Imagina você que gosta de cultuar, que gosta de estar na casa do Senhor, de repente te tira esse direito. De repente diz que você não pode mais, que é proibido, e se você o fizer, você vai morrer. Como que você se sentiria? Se dissesse para você, olha, você não pode mais sair da sua casa, o seu mundo agora vai ser a sua sala, o seu quarto e a sua cozinha, como que você viveria? Imagina o que ela passou quando ela ia atrás dos médicos, o cuidado para não tocar em nada, o cuidado para não se assentar em qualquer lugar, porque onde ela tocasse era imundo, e quem tocasse naquilo se tornaria imundo também. Olha o cuidado. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela disse, eu não quero nem saber o que vão pensar de mim. Mas quem precisa do milagre sou eu. Eu sei o que eu estou passando. Eu sei do sofrimento, da tormenta que eu vivo quase 12 anos. Eu sei da angústia que é de estar apartada do templo do meu Senhor. Eu sei o que é solidão. Eu sei o que é não ter um filho, não ter um marido. Eu sei o que é não compartilhar nada com ninguém. Eu sei o que é isso. Eu sei o que a minha alma tem carregado durante esse tempo. E agora eu estou vendo a solução. Eu vou ficar aqui? Eu estou vendo a solução passar diante dos meus olhos, eu vou ficar aqui, lamentando? Não, ela se levanta, ela rompe a multidão, talvez de cabeça baixa, talvez alguém conhecesse ela. Era costume da mulher judia cobrir a cabeça, talvez ela se cobre e vai pelo meio da multidão, um empurra daqui, outro empurra dali, e ela está caminhando. Talvez uma cotovelada de um lado e outra do outro. E quando você se levanta para ir até Cristo, não pense que vai ser fácil.
Quando você se levanta com fé, determinado para algo na tua vida, não pense que é no instalar de dedos que vai acontecer. Você vai ter que enfrentar uma multidão, irmão. Você vai ter que abrir o peito, vai ter que ir para cima. Vai ter que empenhar esforço para receber o que você quer. Não vai ser da noite para o dia. Você vai ter que investir tempo de oração. Você vai ter que investir tempo na presença de Deus. Você vai ter que investir o teu corpo em jejum. Vai ter que investir a sua vida em obediência à palavra. Porque as coisas não é só eu quero e pronto, está feito, está realizado. Existe um caminho e uma multidão para cada um enfrentar. E às vezes, na primeira cotovelada, nós retrocedemos. Na primeira palavra ao contrário, a gente para de orar. Na primeira queda, no primeiro deslize, não vou conseguir. E aí preferimos ficar lá no quartinho, olhando pela janela, um passando para cá, outro passando para lá. E essa mulher vai, se prostra. Ela se prostra. Mas como, irmão, que ela se prostra? Porque em outro evangelho diz que ela toca na orla. Na orla. Ninguém toca na orla de pé. Tem que se prostrar. Jairo, principal da sinagoga, ele se prostra. A mulher do fluxo de sangue se prostra. O que isso quer dizer? Não interessa o tamanho da autoridade, diante dele é no chão, é joelho no chão, é aos pés dele. Quer pedir? Se proste. Quer se humilhar? Se proste. Mas eu sou patente alta, diante dele todos estão nivelados aos seus pés. Não tem patente alta. Não existe patente alta. Todos estão nivelados de uma única palavra: servo. E ela toca na orla da sua veste. Mas por que na orla? Existia um mandamento, uma ordenança que está em Números, capítulo 15, versículo 37, por gentileza. O que tinha na orla da veste de Jesus? Números 15, 37. Talvez você não saiba o que havia lá, mas você vai saber agora. Números 15, 37. E falou o Senhor a Moisés dizendo, continua: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas ou nas orlas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão cordão azul. Próximo. E nas franjas vos estará, para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. O que havia na orla das vestes do Senhor Jesus? Havia um mandamento que todo judeu deveria fazer 4 tranças na orla da sua veste, e nesta trança 5 nós, e no final do 5º nó 8
cordões. E esta trança deveria ser feita com lã, não podia ser feita com outro item. E tinha que estar de maneira visível na ornamentação do judeu, na veste do judeu, para que toda vez que ele olhasse para essa franja, cujo nome hebraico é tzitzit, ele se lembrasse dos mandamentos do Senhor para os cumprir. Todo judeu tinha 5 nós e 8 filamentos de cordão. A palavra tzitzit, que para nós é traduzido como franja, na gematria judaica simboliza o número 600. Você pega 5 nós que era dado na franja, dá 605. Mais os 8 filamentos deste cordão, dá 613. Esta franja apontava para os 613 mandamentos da Torá, aos quais o judeu deveria obedecer. E onde é que essa mulher toca? Ela toca na franja da orla do mestre. Ela toca na palavra que revestia o mestre. E aí eu me recordei de uma coisa que João disse, que no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela não toca só naquilo que simbolizava os mandamentos, ela toca na orla da própria palavra, para alcançar o seu milagre, irmão. Ela extrai o poder da palavra que está sobre o mestre. Eu fiquei maravilhado com isso. E todo judeu, vocês podem reparar, o talit, que é o chale de oração, ele tem na ponta, nas 4 pontas, essa trança. Tem imagem? Eu pedi para o irmão separar a imagem aqui, para vocês verem que às vezes a gente fala. Isso é um talit. Na ponta e na ponta, as tranças. Na outra ponta e na outra ponta, mais 2 tranças. O judeu não pode vestir uma veste sem essas tranças. Tão ligado que eles são com a palavra, tão devotos que eles são da palavra, porque Deus assim ordenara que toda vez que eles vestissem, tinha que ter algo que os arremetasse, que os lembrasse, que os levasse à palavra, aos mandamentos para cumprir. E quando esta mulher toca nas franjas, ela é imediatamente curada. Se você está procurando tocar o Senhor Jesus, cumpra a sua palavra. Aleluia. Se você está querendo tocar o mestre de verdade, obedeça a sua palavra, que você vai ver que você vai tocar ele rapidinho. Não adianta eu estar esforçando em oração, em oração, em oração, e não estou obedecendo a palavra. Não adianta eu estar subindo e descendo o monte, se eu não estiver obedecendo a palavra. Não adianta madrugadas em claro, orando, se eu não estiver obedecendo a palavra. Caiô, Assura, Ramio, Comondoia, Rávia.
A maneira de eu tocá-lo é obedecendo a sua palavra. É combatendo é combatendo os pecados que passam pela minha mente. É combatendo a fragilidade da minha carne que a todo tempo quer pecar. E toda vez que eu digo não, eu obedeço a palavra e toco o mestre. Toda vez que eu digo sim para a santidade, eu obedeço a palavra e toco o mestre. E quando ela toca, ele para a multidão e diz: alguém me tocou. E alguém diz: não, mas está todo mundo te apertando. Estão me apertando de curiosidade. Estão me apertando para saber se eu sou de verdade. Mas quem me tocou agora veio com propósito. Quem orou agora, orou com propósito. Não fez uma oração de, Senhor, não. Orou com propósito. Colocou o coração na oração. Quem abriu a Bíblia agora, abriu com propósito. Quem despertou 3 horas da manhã, agora levantou com propósito. É com propósito. Não é dobrar o joelho como um mero religioso, é com propósito. Não é orar porque é crente e está num culto, é com propósito. Não é dar glória só porque tem que dar glória, é com propósito. Não é abrir a boca para simplesmente balbuciar palavras de uma canção, é com propósito. O culto inteiro é com propósito. Tudo que fazemos tem que ser com propósito. Se eu canto é com propósito, se eu toco é com propósito, se eu prego é com propósito. Porque senão, irmão, eu estou só cumprindo uma função. Função não é propósito, função não toca no mestre. Kassura, sorra, mio, cané, visikimiga, miassura, contura, raço, que terreno, coa, emica, torro, que guia, é miassura, emigo. Não acontece falta de propósito. No coia. Aleluia. Aleluia. Sem propósito, irmãos, a nossa vinda aqui é vã. É vã. Tudo para o Senhor tem que ter propósito. Ela se apresenta diante do mestre e diz o que havia passado, a vida que havia tido, e ele disse: filha, se você pegar a Bíblia de Mateus a João,
A única vez que Cristo se dirigiu a uma mulher chamando-a de filha, foi nessa causa. Filha. Vá em paz. A tua fé te salvou. E eu me perguntei, mas por que filha? Porque ela precisava ser restaurada por dentro também. Não era só uma cura que ela precisava. Ela teve o seu físico curado. Ela teve as suas emoções curadas. Os seus sentimentos foram curados. A sua vida social foi curada. Porque agora ela podia voltar para o culto. Ela podia andar entre as pessoas. Ela podia casar. Ela podia ter filhos. Talvez as palavras desprezíveis que ela recebeu, o mestre agora com olhar de ternura diz: filha. Isso é uma restauração gigantesca. Igreja, se coloque de pé, por gentileza. E a palavra diz ainda, em Marcos capítulo 6, no versículo 53, que o Senhor Jesus vai para Genezaré. E no versículo 56 diz que a fama de Cristo chegou naquele lugar. E houve um alvoroço e começaram a pegar os doentes e trazer para ele. E os doentes começaram a dizer: ei, deixa-nos que somente toquemos na orla da sua veste. E a Bíblia diz que todos que tocavam na orla, nas franjas, no tzitzit do mestre eram curados. Aquela mulher abriu um outro caminho de cura. Porque muitos começaram a olhar para ela e falar: peraí, aquela mulher tocou lá atrás, então vamos tocar também. O teu milagre vai exercitar a fé de muitos. O teu propósito vai levantar outros com propósito também. Você vai influenciar e não ser influenciado. Mas tudo depende única e exclusivamente de você. Porque o milagre está à tua disposição. Rompa as dificuldades que te prendem. Saia desta vida sem propósito. E passe a viver uma vida com propósito na presença do Senhor. Passe a gerar alguma coisa para o reino. Passe a exalar alguma coisa para o teu Senhor. Para que Ele encontre frutos em ti, em mim, e não somente folhas. Pode louvar. Adore nesta noite. E enquanto você adora, toque nele. Caminhe até ele. Porque ele está presente. O milagre está disponível para nós. Vem, desperta em nós um novo sol.